Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Bíblia em Ação. Meu nome é Leandro Pereira e hoje nós estamos com uma aula exclusiva trazendo para você aqui no nosso canal o tema O Mistério do Corpo de Jesus pós-ressurreição. Se você está assistindo essa aula, eu acredito que é porque você tem desejo de aprender mais a respeito da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e é exatamente aqui onde você vai estar aprendendo e tendo conteúdo para o seu crescimento espiritual. Então, aqui nós iremos estar trazendo uma série de mensagens com o tema Revelações da Bíblia ou Mistérios da Bíblia Sagrada. São mensagens que você não vai ouvir em uma igreja, em um púlpito, porque são mensagens da onde, se os pregadores eles fossem pregar ou fossem ensinar, poderia gerar muita polêmica e assim poderia deixar o povo confuso, né? Mas nós iremos estar trazendo essa série de estudos de mistérios da Bíblia Sagradas, né? Que são mensagens que não são pregadas em púlpitos de igreja. Muito bem. A Bíblia ela tem assuntos que nós não vamos aprender, como eu já falei, nas igrejas, né? Tem assuntos que na Bíblia Sagrada, elas são assuntos que são complexos, complicado de se entender, e que para isso precisa de um estudo minucioso, você só vai aprender se for com um professor ou com alguém que tem desejo de ensinar a palavra de Deus para você. E é exatamente esse mistério que nós vamos falar aqui, que é do corpo de Jesus após a ressurreição. Mas a Bíblia ela não é complicada. Eu não quero dizer aqui que a Bíblia ela seja complicada de vocês entender ela, porque ela não é complicada de se entender de maneira nenhuma. A Bíblia ela não precisa de homens para que ela venha a ser explicada de maneira nenhuma. A primeira regra da hermenêutica é que a Bíblia por si só ela se interpreta. Então ela mesmo consegue explicar-se por si só. Não precisa que ninguém, homem nenhum, venha explicar a ela. É claro que para alguns que são novos na fé, são pessoas que estão começando agora, precisa de uma ajuda, de um auxílio de alguém que já tem uma carreira, já tem uma caminhada mais longa do que ele, porque ele está começando agora, para que ele venha entender a palavra de Deus, venha entender a Bíblia Sagrada. O que nós podemos entender aqui? Para nós chegarmos aonde eu quero lhe explicar, aonde é o tema central, que é o mistério do corpo de Jesus pós a ressurreição. Primeiro, eu quero dizer que Jesus ele tinha um corpo como o nosso, de carne, osso e sangue. A Bíblia ela vai nos revelar isto, que Jesus ele tinha um corpo. Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então o verbo que ele está falando ali é o próprio Deus, ou que nós chamamos também de Jesus, é o próprio Jesus. No versículo 14, do mesmo capítulo 1 de João, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, com isso ele está dizendo que Jesus ele tinha um corpo de carne quando ele veio aqui no mundo. Sim, Jesus ele tinha um corpo de carne, osso e sangue. A Bíblia ela vai dizer no primeiro Evangelho de João, no capítulo de número 4, versículo 2, diz que todo aquele que confessa que Jesus ele veio em carne, este é de Deus. Porque existia segmentos religiosos já na época dos apóstolos que ensinavam que Jesus era um espírito iluminado. E o apóstolo João vai dizer, não, ele veio em carne. Nós o tocamos, nós andamos com ele comia conosco, então ele tinha um corpo de carne. E a gente vê em Mateus, no capítulo 27,
versículo de número 24 a 25, que Jesus ele tinha sangue, até porque a Bíblia vai dizer que nós somos perdoados pelo sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz do Calvário. Então, a princípio, eu quero lhe dizer que Jesus ele tinha um corpo, uma matéria como a nossa, né? Carne, né? Ele tinha osso e tinha sangue. Então, ele tinha tudo que um ser humano ele tinha, fora o pecado, porque nosso corpo ele possui a semente do pecado, de Jesus não. Isso é assunto para outra aula. Então, já deu para entender que Jesus ele tinha carne. Então, nós vimos que Jesus ele tinha um corpo, tinha carne e tinha sangue. Só que Jesus, ele morre. E ao terceiro dia, a Bíblia diz que, desculpe, ele ressuscita com o corpo. E esse corpo que ele possuía, depois da ressurreição, dá-se para entender que ele sofreu algumas modificações, né? Jesus ele morre e o corpo que ressuscita, o corpo dele, não é mais o mesmo de antes. Como assim? Não era mais o mesmo de antes. Vejamos o que a Bíblia ela vai dizer. Primeiro, a Bíblia diz que o corpo de Jesus, após a ressurreição, não tinha sangue. A gente vê no capítulo de número 24, versículo de número 39, a Bíblia ela vai nos revelar que o corpo ressurreto de Jesus, o corpo ressuscitado de Jesus, ele não possuía sangue. Jesus, quando se encontra com Tomé, ele diz, toca aqui, vê que o Espírito não tem carne e osso. Ele não fala do sangue, porque o sangue ele foi derramado completamente lá na cruz do Calvário. Então, quando ele ressuscita, ele não traz consigo o sangue que foi derramado, não. Só vem a matéria, só vem o corpo e o osso. Então, o corpo ressurreto de Jesus só possuía carne e osso, não tinha sangue. É o que a Bíblia ela vai nos revelar. Segundo, o corpo de carne e osso de Jesus, a Bíblia diz que esse corpo ressurreto que ele recebeu, ele tinha tipos que podemos dizer que poderes especiais. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse corpo de carne e osso, ele ultrapassava por dentro de paredes. É o que João vai dizer. No capítulo 20, versículo 26, ele diz que quando eles estavam reunidos, a Bíblia faz questão de dizer que a porta estava fechada, ele ultrapassa a porta e chega no meio dos discípulos. Ele diz, Pai, seja convosco. Então, esse corpo de Jesus passava por parede. Terceiro, esse corpo de carne e osso, lembrando que não tinha sangue, por mais que só seja de carne e osso, a Bíblia diz que ele tinha habilidades ainda, por exemplo, ele comia. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39 a 43, vai dizer que Jesus pediu comida aos discípulos, ele comeu com os discípulos. Só que Marcos ele diz uma coisa curiosa, por exemplo, Marcos capítulo de número 16, versículo 12, Marcos diz que ele aparecia de outras formas, como se fosse com outros corpos, ou de formas diferentes, né? Por exemplo, quando a gente vê que Maria, ela foi até o sepulcro, ela foi até o túmulo de Jesus, ela não conheceu Jesus. Por mais que ela tenha sido uma pessoa íntima de Jesus, assim, bem próxima de Jesus, conhecia bem Jesus de perto, no dia da ressurreição, quando Jesus falou com ela, ela não conheceu Jesus. Ela chamou Jesus de copeiro, pensou que era o carpinteiro que estava ali, um cuidador, um zelador, mas não conheceu Jesus. E existem duas formas da gente conhecer uma pessoa. Por intermédio da voz, se a gente escutar a voz de alguém, a gente já vai identificar que é aquela pessoa.
ou pela aparência. Ela nem conheceu pela voz e nem pela aparência de Jesus depois de ressuscitado. Só depois que ele fala o nome dela, aí ela cai em si e diz, Rabi, ele chama de mestre. Né? Ela reconhece que é Jesus. Outro exemplo é os dois discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, versículo 15 ao versículo 34. A Bíblia vai dizer que aqueles dois discípulos, se ele era discípulos, eles andavam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus, eles estavam perto de Jesus. Eles andaram o caminho todinho e não conheceram Jesus, não sabiam que eles estavam falando diretamente com Jesus. Não. Depois foi que veio cair à tona em si. Aí é onde vem o quinto ponto, que é que esse corpo que Jesus tinha poder para assumir do nada. Por quê? Porque quando os discípulos de Emaús foram conversando com aquele homem, sem saber que era Jesus, não conheceram a voz, não conheceram o corpo, não conheceram nada, quando eles chegaram na casa dos discípulos que foram comer, quando Jesus ele partiu o pão, que estava orando, que os discípulos abriram os olhos, Jesus tinha sumido. Esse corpo que Jesus ele recebe após a ressurreição, ele tinha poder para sumir. Ele desaparecer aqui, aparecer ali. Ele ultrapassava paredes, como eu já mostrei a vocês aqui, os textos. Então, era um corpo totalmente diferente do que ele tinha antes. Ele fazia coisa totalmente diferente do que ele fazia antes a ressurreição. Sexto, este corpo pós-ressurreição, ele conseguia flutuar. O corpo de Jesus pós a ressurreição, ele conseguia flutuar. Como assim? Em Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, a gente vê que quando a multidão estava olhando para Jesus, a Bíblia vai dizer que enquanto as pessoas estavam olhando para ele, conversando com ele, o corpo dele foi subindo ao céu. Foi flutuando para o céu. Então tinha poder para flutuar. Agora a pergunta que nós podemos fazer aqui é o seguinte: o que aconteceu com o corpo de Jesus? Um corpo pós-ressurreição. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo número 15, versículo 50, Paulo ele vai dizer que a carne, ela não herda, ela não entra no reino de Deus. Então, se Jesus ainda estava em carne, quando ele foi subido ao céu e chegou lá, o que aconteceu com o corpo dele? O corpo de Jesus, ele foi glorificado. Foi o que aconteceu com o corpo dele. E como era esse corpo glorificado? Como é que Jesus está agora? Nesse exato momento, como é que Jesus ele está lá no céu? Qual é o corpo que ele possui? Qual é a forma que ele possui? Só é você ler Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 9 ao versículo número 18, aonde foi o último dos apóstolos que morreu, que foi o apóstolo João, teve a visão na ilha de Patmos, ele viu Jesus glorificado. A epígrafe do texto vai dizer, o Cristo glorificado. O corpo de Jesus glorificado, isso é, quando ele chegou lá no céu, seu corpo foi glorificado, recebeu uma forma totalmente diferente, que é a que João vê, né? Olhos de chama de fogo, pés com latão reluzente, e aí por diante, que ele vai revelando as características que ele viu Jesus, como ele viu Jesus. Ok? Muito bem. Hoje você aprendeu, né, o mistério do corpo de Jesus após a ressurreição. E quero agradecer a você. Muito obrigado a vocês por ter assistido até aqui. E eu vou estar ali esperando na próxima aula. Deus nos abençoe. Inscreva-se no canal.
compartilhe, deixe seu joinha, deixe seu comentário do que você achou, né? Se você achou que o que nós ensinamos aqui, ou eu ensinei aqui, tem alguma coisa a ver, se as coisas se encaixam ou não, você tem a sua opinião, cada um tem a sua opinião. Você pode chegar e dizer, não, eu não acredito que Jesus tem outro corpo, eu não concordo com nada que você falou, e pronto. Nós aceitamos toda a crítica construtiva, nós estamos prontos para aceitar. Então, que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada dia mais você e sua família, e eu lhe aguardo na próxima mensagem, ok?